Bom, a região do ABC, que é a região liderada pelos prefeitos do consórcio do ABC, tem dentro dela um dos mais importantes blocos produtivos, né, da indústria química brasileira, conjuntos produtivos da indústria química brasileira, que é o polo químico petroquímico do ABC. Né? Além disso, também tem unidades em Santo André, que não estão necessariamente dentro do polo petroquímico, mas que também tem uma importância muito grande para a nossa indústria. Cerca de 1/3 da produção nacional de químicos destinados para o uso de outros elos industriais, plásticos, automóveis, tintas, produtos de limpeza, indústria alimentícia, estão nesse território do ABC. Né? Então, nós tivemos a intenção de apresentar aos prefeitos o cenário econômico que envolve esta indústria. Portanto, envolve e impacta também a parte da indústria que é localizada no território aqui do Grande ABC. Né? 1/3, como eu disse, do Brasil, da produção está aqui. Então, o cenário econômico, internacional e nacional, afeta a capacidade desse polo de produzir, de gerar renda, de gerar empregos e de gerar arrecadação para o município, de gerar riqueza econômica aqui para o município. Então nós começamos apresentando esse cenário no mundo, que é um cenário que a gente qualifica como um cenário desafiador, a uma guerra comercial na indústria química entre Estados Unidos e China pelo domínio de mercados no mundo. E o mercado brasileiro é um mercado de 220 milhões de habitantes, é o 6º maior mercado do mundo, portanto está em disputa. Chineses e americanos já ganharam território na Europa, praticamente destruíram a indústria petroquímica local europeia. Nós não queremos que isso aconteça com o Brasil, mas nós estamos sob ataque no Brasil, no meio desse conflito geoeconômico no mundo. Né? Então, nós viemos trazer esse cenário internacional, que eu apresento resumidamente para vocês aqui. Nós estamos no meio de uma guerra, como mariscos entre o rochedo e o mar. Então, é preciso estar atento para isso. Primeira medida, nós temos que nos posicionar de maneira soberana nesse cenário. Né? O Brasil não pode ceder capacidade produtiva, né, a partir de concorrência desleal, de condições de competitividade desequilibradas para esses dois países ou para qualquer outro país, ao ponto de nos tornar dependentes do que é produzido, inteiramente dependentes do que está sendo produzido lá fora. O país já cometeu esse erro em outros casos. Um caso bastante gritante hoje é o caso de fertilizantes. Né? Nós entregamos a produção brasileira de fertilizantes ao longo do tempo, não fazendo investimentos, não nos protegendo comercialmente, né? Não dando condições para o setor de fertilizantes, para as empresas que produzem fertilizantes, produzirem dentro do Brasil. Resultado, 90% dos fertilizantes brasileiros são importados. Qualquer crise que aconteça, como pandemia, como guerra, Estados Unidos e Irã, coloca o Brasil com um imenso frio na barriga, né? Com um imenso risco de desabastecimento, com um imenso risco para o seu agronegócio, com um imenso risco para a alimentação dos brasileiros e das brasileiras. Nós não queremos que isso se estenda para outros produtos que são importantes para a nossa vida, né? Que são insumo para fazer roupas, calçados, produtos de limpeza, shampoo, cosméticos, né? Detergentes, etc. e tal. Não queremos que essa dependência se estenda ao ponto do Brasil perder sua soberania econômica, sua soberania produtiva. Então é preciso que a gente se defenda adequadamente desses ataques, né, vendendo a preços muito abaixo de custo de produção que americanos e chineses estão fazendo com seus governos, criando condição para que eles façam isso. Então é preciso manter a nossa defesa comercial alta, a nossa guarda elevada por um lado. Então nós trouxemos esse cenário, daí apresentamos essa agenda. Esse é um cenário que hoje no mundo está havendo uma discussão tarifária, né? Trump eleva, Trump reduz, Trump mantém, os outros países têm que baixar para fazer a vontade, né? Dessa liderança internacional. Nós não queremos que o Brasil entre nessa tentação, né? E acabe perdendo musculatura produtiva. Esse foi um ponto. Segundo, nós vamos resolver uma questão estrutural, que é a questão do custo da matéria-prima no nosso país. O gás natural no Brasil, como uma matéria-prima essencial, também não só como matéria-prima, mas como insumo energético, né, para as nossas indústrias, em particular para a indústria química, custa no Brasil $15 o milhão de BTU, nos Estados Unidos custa $3, então 5 vezes, 6 vezes mais no Brasil do que lá. É impossível competir com essa condição. Tem que resolver isso. O governo federal é dono da maior empresa produtora de óleo e gás da América do Sul, da América Latina, uma das 10 maiores do mundo. Né? E essa empresa tem que ser dirigida, a gente acredita que em boa medida está sendo dirigida, mas precisa acelerar esse direcionamento para que ele resolva esse gargalo competitivo da indústria brasileira e da indústria química em particular, reduzindo o custo do gás para bem menos do que isso, e a gente acredita piamente que isso é possível. Nós também, ligados a isso, trouxemos o tema da agenda tarifária, na agenda do Estado de São Paulo, tarifária para gás natural e para água. Os preços da tarifa de gás, de distribuição de gás do Estado de São Paulo, são os mais altos do país. Custa $2 por milhão de BTU
o gás natural no estado de São Paulo, nos Estados Unidos, é 60 centavos de dólar, na Europa é 40 centavos de dólar, na Austrália é 2 centavos de dólar. Não há justificativa para uma tarifa tão cara como essa do estado de São Paulo. E é a mais cara em relação à Bahia, a Rio de Janeiro, a Paraná, a Rio Grande do Sul. É uma das mais caras, se não a mais cara do nosso país. Então, isso é um constrangimento para a competitividade também. A tarifa de transporte de gás natural, que é federal, também é elevada. Então, tem uma política tarifária para discutir com o governo federal também, né? Tem o tema do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que o Congresso Nacional criou e o presidente Lula sancionou recentemente, em dezembro e em março, que precisa ser regulamentado também, ainda não foi regulamentado, ainda não foi discutido em detalhe com a indústria como é que vai ser a regulamentação desse programa de incentivo para combater os incentivos que são dados por chineses, americanos, em certa medida europeus também. Então, uma agenda extensa que a gente tem aqui, né? Também a agenda da preservação do território do polo aqui, né, que tem avançado muito, né, que o consórcio do ABC tem liderado essa agenda em conjunto com a Biquim, em conjunto com as empresas, em conjunto com o COFIP, né? Essa é uma agenda importante para nós. Então, desdobramentos, né? A gente articular o conjunto de zonas territoriais onde há produção química no Brasil, né? Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, fazer um bloco dos prefeitos, consórcio do ABC, com esses prefeitos, para a gente ir ao governo federal e fortalecer essa agenda de redução de custo de produção e de defesa comercial, né? E de incentivo também para a indústria enfrentar essa estrutura de incentivos que existe especialmente na China. A segunda agenda é mover uma discussão com o governo do estado, com o governador Tarcísio, sobre política tarifária de distribuição de gás e de água no estado de São Paulo, que está pesando demais também no custo de produção, reduzindo competitividade, gerando ociosidade na nossa indústria, né? A gente tem 35% da nossa capacidade produtiva aqui no estado de São Paulo que podia ser usada. E se ela for usada, ela vai gerar 20 bilhões de reais de arrecadação adicional de ICMS no ano. É uma brutalidade não fazer essa máquina mover, porque está impedindo a geração de renda, de arrecadação, de emprego aqui dentro do próprio estado, sem sequer precisar fazer investimento, né? Então essa é uma agenda que foi desdobrada também, que o consórcio vai tentar ajudar aí a constituir com o governador Tarcísio, né? Então a agenda com o governo federal em bloco, a agenda com o governador Tarcísio aqui no estado de São Paulo. E também vamos avançar na elaboração, depois o Aroaldo pode falar em detalhe, de um acordo de cooperação técnica aqui com o consórcio do ABC para fazer mover essas agendas sociais, agendas de sustentabilidade aqui no território do Grande ABC.